Deixa eu... boa noite a todos. Muito obrigado pela presença aqui. Esse é um dia importante, um dia em que vamos celebrar a participação das mulheres na ciência, que é um dos objetivos mais importantes que todos temos e que esse consulado em particular tem, não somente pelo esforço de inclusão, mas também pela vigor das moças e a necessidade de que elas estejam sempre presentes em todos os aspectos da nossa vida, e a ciência é fundamental nesse sentido. Eu quero parabenizá-las a todas as que participaram e aquelas que terão, depois veremos quem irá receber esse prêmio. Eu vou ler aqui esse papel aqui, porque... Mas deixa eu tirar o... Só um minutinho. Segura aqui. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer que é certamente o orgulho para o Consulado do Brasil em Boston sediar esta que é a terceira edição do Prêmio Cientista, que é sediado aqui no Consulado em Boston, o que nos deixa profundamente satisfeitos. Quero começar, obviamente, agradecendo a Dimension Sciences, na pessoa de sua fundadora, Márcia Fournier, pela confiança e, sobretudo, a parceria que temos desenvolvido. Agradeço também ao Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de São Francisco, na pessoa de sua líder, Fátima Farias, que nos acompanha de forma remota, veremos uma mensagem dela por aí, sem estas pessoas, este prêmio, de fato, não existiria. Meu muito obrigado também à doutora Gabriela Venturini, coordenadora... Tudo bem, Gabriela? Coordenadora do Boston, que é o grupo fundamental de conexão entre pesquisadores brasileiros, que sempre nos honra com a sua parceria e que para nós tem sido realmente uma porta aberta para o trabalho extraordinário dessa diáspora acadêmica brasileira que reside nesta nossa região. Também cumprimento Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, que nos honrará daqui a pouco com uma belíssima mensagem às finalistas do prêmio, que será exibida nesta cerimônia. Também, por meio virtual, tenho a enorme satisfação de receber os meus colegas, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Ribeiro Viotti, e também o meu colega Ronaldo Costa, cônsul-geral do Brasil em São Francisco, que gentilmente nos apoiaram nesta iniciativa. E quero dizer que é com enorme satisfação que passo o bastão, por dizê-lo assim, para o Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, que sediará em 2026 a próxima cerimônia de entrega deste prêmio. Registro ainda a presença do meu querido colega, o cônsul do México, Carlos Iriarte, em nome de quem cumprimento os outros colegas de consulados amigos. E é com muita satisfação que agradeço a todas as finalistas, aos seus familiares e os demais estudantes, professores, cientistas, e que acreditam que temos ainda muito a ganhar com a maior participação das mulheres na ciência e na tecnologia. Meus amigos,
ainda um bom caminho a percorrer até alcançarmos uma justa participação feminina em áreas chaves da economia, da sociedade, da política e da ciência, no Brasil e no mundo. Mas estamos, creio eu, no caminho certo. O país vive hoje um momento de renovado compromisso com a igualdade de gênero e a valorização da diversificação. O governo brasileiro colocou esses temas no centro das políticas públicas, com a criação dos Ministérios da Mulher, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas, todos liderados por mulheres, e com a valorização de pastas voltadas aos direitos humanos e à inclusão social. Na área de ciência e tecnologia, destacamos a liderança da ministra Luciana Santos, que simbolizam o protagonismo feminino no campo estratégico para o futuro do país. Entre as ações no Brasil, vale citar a Lei da Igualdade Salarial, o Plano Nacional de Cuidados e as medidas de ampliação dos direitos à saúde e à participação política das mulheres, consolidando avanços estruturantes na agenda da equidade. Tudo bem? No plano internacional, o Brasil reafirma esse compromisso ao integrar política externa e ao aderir a iniciativas multilaterais, como a Agenda Regional de Gênero da CEPAL e a Declaração Feminista da CELAC. Essa trajetória reflete uma visão transformadora, promover o empoderamento econômico, social e político das mulheres e igualitárias. O prêmio apoia pesquisadoras brasileiras em estágio de pós-doutorado nos Estados Unidos, especialmente nas áreas de ciência da vida e médicas, com o objetivo de ampliar a presença feminina nos principais centros internacionais de pesquisa e inovação. Trata-se de uma iniciativa que reafirma o compromisso do Brasil com a valorização da mulher cientista e com o fortalecimento das pontes entre pesquisa brasileira e os centros de excelência norte-americanos. Nesse mesmo espírito, o Consulado-Geral do Brasil em Boston atua para promover a inclusão e a diversidade da diplomacia científica, em consonância com o Programa de Diplomacia da Inovação. Incentivar a participação de grupos socialmente vulneráveis nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, ampliando o engajamento e a internacionalização desses atores. O apoio à realização do Prêmio Cientista integra, portanto, a estratégia do Consulado do Brasil de fortalecer políticas de equidade e de estimular a presença feminina nas ciências, reafirmando o compromisso do governo brasileiro com uma diplomacia de inovação mais eficaz, inclusiva e transformadora. Meus caros amigos e colegas, permitam-me encerrar evocando aqui o legado inspirador de Berta Lutz, diplomata, política, bióloga brasileira, que se tornou um dos maiores nomes do feminismo e da luta pelos direitos humanos. Berta Lutz foi pioneira na defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 1945, integrou a delegação brasileira à Conferência de São Francisco, onde desempenhou papel fundamental para garantir a inclusão da igualdade de gênero na Carta das Nações Unidas.
Seu legado, recentemente reconhecido pela Unesco, ao ser inscrito no Registro Internacional da Memória do Mundo, segue com o marco da contribuição brasileira à ciência, à diplomacia e à promoção da igualdade. Quero aqui lembrar uma frase que me parece absolutamente fundamental de Berta Lutz, que é a seguinte: a mulher deve estar onde se decide o futuro da humanidade. E a ciência é um dos lugares onde esse futuro se constrói. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Agora é com grande prazer que apresento nossa palestrante principal, a doutora Leila Carvalho. A doutora Leila Carvalho, professora da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, onde lidera um grupo de pesquisa Climate Variation and Change, CLIVAC, e é uma das principais especialistas em clima e ciências atmosféricas, como pesquisas pioneiras sobre variabilidade climática, eventos extremos e resiliência ambiental. Seu trabalho conecta os sistemas naturais do Brasil aos padrões climáticos globais, oferecendo insights essenciais para compreender o impacto das mudanças climáticas na sociedade e nos ecossistemas. Doutora Leira terá 20 minutos para sua apresentação, seguido de mais 10 minutos de sessão de perguntas e respostas. Quem participa via Zoom poderá enviar suas perguntas pela ferramenta do Q&A. Quero reforçar a informação de como usar a interpretação no via Zoom. Entre no modo reunião, depois escaneie o QR Code, clique no ícone do globo para abrir a opção de idioma, depois escolha o seu idioma, se português ou se inglês, silenciar áudio e em seguida, em seu celular, toque em mais, 3 pontinhos e selecione a interpretação. Por favor, vamos recebê-la com uma salva de palmas. Muito obrigada pelo convite. Vocês veem a minha tela? Todos me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Tá bom. Deixa eu dividir a tela de novo. Peraí, que eu vou sair. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar em português, eu preparei em inglês, mas eu vou falar em português. Eu queria agradecer o convite. Como eu estava falando para a Raquel, tem convite que a gente aceita porque é importante para a profissão, e tem convite que a gente aceita porque é importante para o coração. E tem sido muito bom fazer parte desse investimento na mulher, investimento na ciência, e eu me sinto muito orgulhosa pelo convite. E eu queria começar falando um pouco da minha jornada pessoal. Eu nasci e cresci em São Tivemos Paulo, alguns probleminhas técnicos. ok? Tem que voltar? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, estão me ouvindo? Não, né? Sim, estamos. Ok. Vocês veem meu slide? Não. Eu acho que nós do virtual, sim, mas eu não sei a pessoa que está presencial. Vocês têm alguma sugestão? Espera. Eles pediram para aguardar só um minutinho que eles estão resolvendo o problema do áudio da TV. Tá bom. Vocês avisam quando tem que começar? Pode deixar que a gente avisa.
Bom, vamos agora receber a doutora Leila Carvalho. Ok, obrigada mais uma vez pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte dessa cerimônia hoje e falar um pouco da minha carreira. Eu queria começar falando da minha própria jornada pessoal. Eu nasci e cresci em São Paulo, Brasil, e quando eu penso em São Paulo, né, eu acho que quando me vem sempre as mesmas mensagens, né? São Paulo é uma cidade que ela é maravilhosa, tem aspectos que são majestosos, ela é extremamente bonita, mas também trágica. Então, eu penso que todas essas coisas foram parte da minha vida e também elas moldaram meu interesse pela meteorologia. Então, minha cadeira, minha jornada acadêmica começou na USP, no Departamento de Ciências Atmosféricas, hoje, no Departamento de Meteorologia. E na época que eu entrei na USP, o departamento era nesse barracão aqui, a gente chama de barracão. Mas era muito difícil, foi muito difícil entrar na meteorologia, porque na época a meteorologia tinha 20 vagas, mas ela era parte das ciências exatas. Então, a competição para entrar era muito grande, né? Então, eu tive que estudar muito e lutar muito, mas para fazer parte dessa história aí da meteorologia do Brasil. E essa foi uma época de bastante crises, uma época muito difícil. Graduar durante esse período foi um período de uma crise enorme, política, social, econômica no Brasil. E ele é até referido como a década perdida da América Latina. E não se tinha dinheiro para nada, não se tinha dinheiro nem para o próprio papel higiênico. Você tinha que trazer papel higiênico de casa para usar na universidade. Mas a meteorologia ela foi formada por pessoas que tinham um único objetivo. Eles eram jovens, né? A professora Assunção era uma delas, professora escolar, e era um pessoal assim, de menos de 30 anos, estavam fazendo 30 anos, o mais velho lá tinha 40 anos, e eles tinham um objetivo, eles queriam avançar a carreira deles e formar o departamento, que se tornou o departamento mais importante, mais produtivo, da América Latina, podemos dizer. E a filosofia deles era a seguinte: nada é impossível, para de reclamar e seja criativo. Então, a gente se virou com muito pouco. As salas de aulas eram apertadas, a gente estudava muito, mas com esse time de pessoas jovens, eles foram sempre muito criativos e trouxeram muitas coisas para a gente, incluindo a possibilidade de fazer parte de campanhas meteorológicas e muitas coisas que moldaram a nossa carreira. Finalmente, eu fechei esse primeiro capítulo, eu me formei em 1987, com um grupo bastante pequeno, como vocês podem ver aqui. Eu chamo a atenção para o Charles aqui atrás, eu vou falar dele depois. E quando eu terminei, então, eu consegui um emprego no Instituto de Hidrologia, que era também localizado na USP, como meteorologista. Mas eu não gostei desse emprego. Esse emprego, embora eu esteja sorrindo aqui, eu gostava muito das minhas amigas, mas o emprego em si não era nada bom. Era um departamento, era um lugar dominado por engenheiros e uma filosofia bastante machista para a época. A gente era vista assim como cidadãos de segundo plano, né? Então, foi muito difícil superar esse primeiro ano. Contudo, veio uma oportunidade incrível. A USP, por conta de ser um departamento jovem, com pouco dinheiro, com pouca gente, eles tinham que dar muita aula, então eles começaram a recrutar pessoas para ajudar a dar aula, né? E eles abriram uma posição para isso, e eu apliquei. Tudo que eu tinha, não tinha mestrado, não tinha doutorado, tudo que eu tinha era experiência em ensino, que eu era professora de física no Colégio Objetivo também,
E eu estudava muito, então, e gostava muito de meteorologia. Então, eu apliquei e eu passei para essa vaga. E meu compromisso na época era dar muita aula, terminar meu mestrado, terminar meu doutorado e o doutorado focado em sensoriamento remoto. Essa foto aqui é muito interessante. Eu não sei o que eu estou olhando aqui. Eu garanto que não é um forno de micro-ondas. Eu acho que era um sensor, era um equipamento para ver imagens de satélites. E eu passei o resto, as próximas décadas, muito atrás dos computadores, trabalhando em codificar, em programação. Isso foi uma boa parte da minha carreira. O departamento depois evoluiu, saímos do barracão, nos mudamos para esse prédio bonito aqui. Agora é como ele se parece hoje, na época era um pouco menor. E a meteorologia ganhou um outro impulso, já nos anos 90. Eu cumpri minhas primeiras maiores milestones, como a gente fala em inglês. Eu terminei meu mestrado em 92. Foi um mestrado muito difícil, porque a gente não tinha dados, não tinha equipamento, não tinha nada. Mas terminei. Levei 4 anos para fazer 3 anos para fazer esse mestrado. Levei um ano para decidir o que fazer no doutorado. Comecei meu doutorado e aí fiz meu doutorado em 4 anos, sob orientação da professora Assunção. Nesses 2 trabalhos, eu trabalhei com sensoriamento e no meu doutorado eu me encantei com a ideia de dimensões fractais. Na época se falava muito. E eu comecei a aplicar, então aprendi um pouco o que isso significava e queria aplicar em problemas práticos, em estudar as nuvens, e fiz todo um trabalho e publiquei aí meu primeiro artigo em inglês. Mas eu nunca saí da USP. Meus colegas que estavam nas posições como eu, eles fizeram seus doutorados fora. E eu nunca saí da USP. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. E aí, quando foi em 2000, eu apliquei para uma bolsa da FAPESP para finalmente vir fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. A FAPESP aprovou a bolsa e a bolsa era para vir para a NASA em Maryland. E estava tudo aprovado, eu ia sair já, e só que começou a dar um problema entre a NASA e o INPE por causa de um experimento de campo na Amazônia, não tinha nada a ver comigo. Mas a NASA entrou em briga com o INPE e não queria me dar o documento para pegar o visto. Eu fiquei um ano nessa espera, um ano para fazer meu pós-doutorado. Aí eu já conhecia o Charles falou, olha, o Charles trabalhava na UCSB, ele disse, bom, por que você não vem fazer pós-doutorado na UCSB. Aí eu tinha a bolsa e em uma semana eu consegui o documento que eu precisava e fui para a UCSB. E aí eu fiz o meu grande sonho, realizei meu grande sonho, que sempre foi estudar o clima da América do Sul. E quando eu cheguei lá, eu comecei a desenvolver coisas novas. Eu desenvolvi uma técnica de tracear o movimento das tempestades, também usando imagens de satélite. Eu apliquei esse método para diversas coisas. Eu fiz um monte de networking na época. Eu trabalhei, publiquei bastante. E também comecei a estudar a influência da variabilidade intrasazonal na precipitação da América do Sul. E essa experiência do pós-doc foi um turning point na minha carreira, né? Eu desenvolvi novas metodologias para analisar a zona de convergência do Atlântico Sul, que é muito importante, essa zona de nuvem aqui, que a gente está vendo na imagem. Eu encontrei que essa zona tem 2 comportamentos distintos, um é oceânico, o outro é continental. Isso foi muito importante para associar aos eventos extremos de precipitação. E toda esses processos, esses estudos que eu fiz, abriram um monte de oportunidades para futuros pesquisadores, não só no meu grupo, mas também para outros grupos, né? Eu sinto que o meu pós-doutorado meio que revolucionou o jeito que a gente via as coisas anteriormente, né? E, e aí, em 2 anos desse pós-doutorado, que eu considero ser uma das fases mais importantes na minha carreira, esses anos que eu passei na UCSB, eu publiquei 8 papers, 5 como primeira autora. Eu criei as bases para a pesquisa que daí eu ia desenvolver de volta, né, no Brasil. Eu
coletei material para o meu paper, que hoje o mais citado, esse que fala da zona de convergência do Atlântico Sul, foi publicado em 2004, mas todos esses resultados vieram desse meu pós-doutorado. Então, o pós-doutorado é realmente a parte mais importante, eu diria, para definir a nossa carreira. Mas também foi um turning point na minha vida pessoal. Eu acabei me casando em 2001 com o Charles, que por sinal estava aqui na minha formatura, se formou comigo. 15 anos depois a gente se encontra e nos encontramos aqui, estamos felizes aqui no nosso casamento aqui em Santa Bárbara com alguns amigos. Mas aí eu tive que retornar para o Brasil, eu tinha meu emprego na USP e eu retornei em 2002. E eu retornei assumindo minha posição, então, na época, como professora assistente, mas o pós-doc me deu a experiência necessária para poder orientar, para poder escrever meus projetos, né? Também para desenvolver novas áreas. E na época, além de estudar o clima da América do Sul, eu me apaixonei pela ideia que foi, aliás, influenciada por um aluno meu, de estudar o clima na Antártica. E com isso, eu avancei mais uma linha de pesquisa dentro da USP. E também estabeleci minha leadership, né, na universidade, minha liderança enquanto professora na universidade. Eu criei o grupo de estudos em múltiplas escalas, que eu chamava GEM, né? E alguns dos alunos não estão todos aí, mas foi uma época muito feliz na minha vida, foi uma época muito transformadora. Esses alunos foram incríveis e trouxeram muita coisa que eu guardo com muito carinho dentro de mim. Eu continuei minha jornada na USP de 2002 a 2008. Eu continuei explorando processos físicos, dinâmicos associados à precipitação na América do Sul, na zona de convergência, usando observações e modelos. Eu comecei a descobrir mecanismos associados com processos que conectam os trópicos com os extratrópicos. Isso era uma área que estava inovadora, que poucas pessoas conheciam na época. E acabei sendo o primeiro estudo a mostrar, nossos estudos a mostrarem que evidência de relações entre o El Niño e o que acontece na Antártica, o que a gente chama de oscilação antártica. E, e isso foi bastante transformador na minha carreira também. Eu publiquei 20 artigos nesse período com estudantes e colegas. Eu fui orientadora de 5 doutorados e 5 mestrados no Brasil naquela época, entre esses anos aí. Mas aí veio o meu grande salto, que realmente transformou minha carreira e abriu um horizonte completamente diferente, que foi minha posição de professora na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, no Departamento de Geografia. Bom, eu preciso comentar isso, por que tudo isso, por que UCSP? Bom, quando eu me mudei para o Brasil de volta, meu marido ficou. E meu marido trabalhava na UCSB, trabalha na UCSB até hoje, o Charles. E nós ficamos longe por esses 6 anos. E em 2008, eles abriram uma posição no Departamento de Geografia na posição de clima. E eu tomei uma coragem incrível, porque isso nunca passou pela minha cabeça, jamais, em aplicar para uma posição aqui nos Estados Unidos. Primeiro, porque toda a minha graduação, pós-graduação, foi feita no Brasil. É, eu estudei, trabalhei no Brasil, mas nunca achei que eu teria uma chance aqui. Mas mesmo assim eu apliquei, porque achei que essa era uma posição que me cabia, que estava dentro daquilo que eu queria fazer. E foi uma grande luta, uma luta interior, foi a minha maior luta, eu posso dizer. Consegui aplicar, consegui avançar, consegui convencer, consegui fazer um trabalho de mostrar meu potencial. E finalmente eles ofereceram a posição para mim, né? E foi uma posição competitiva, vocês podem imaginar. Eu acho que mais de 70 pessoas aplicaram para essa posição aí. Mas eu fui forte em convencê-los. E acho que em grande parte pela minha paixão.
Bom, meus objetivos na época era criar um cutting edge, né? Uma pesquisa de ponta, né? Focando em extremos, principalmente, focando em múltiplas escalas. Eu também tinha, meu objetivo era aplicar para mais projetos, porque isso é necessário aqui, mais ainda do que no Brasil. E atrair também estudantes de talento, tanto estudantes de graduação como de pós-graduação. E também o outro desafio, né, era educar e ser uma boa mentora para essa nova geração de estudantes, encaminhá-los nas pesquisas, encaminhá-los para conseguirem posições de importantes, profissionais importantes nas carreiras deles. Mas muitos desafios também apareceram. Primeiro, começar uma posição durante a maior crise econômica dos últimos tempos nos Estados Unidos. Lá vou eu de novo, né? Numa crise, me mudei, saí do Brasil e mudei para os Estados Unidos durante a pior crise dos últimos tempos. Ter também um ajuste cultural, educacional, sistema educacional e cultural aqui, que para todos que já moram aqui, sabem o que estou falando, é do avesso com relação ao que é o sistema cultural no Brasil, a educação, a universidade, tudo é diferente. Eles têm inúmeros siglas que eu até hoje não consigo memorizar. Tentar entender, né? Outro desafio foi entender a perspectiva e o comportamento social dos estudantes. Enfim, navegar, né? Todo esse processo de submeter projetos, de revisões de mérito e também a competição para pesquisa, né? Para fundos de pesquisa. E também me adaptar ao sistema de bimestral e o pior de tudo, ensinar meteorologia para os geógrafos, né? Encorajá-los a terem uma carreira em clima e meteorologia. Um outro desafio de morar aqui na Califórnia, Santa Bárbara é uma das cidades mais bonitas, eu acho que é a cidade mais bonita da costa oeste aqui, mas ocasionalmente ela vira um inferno. E no primeiro ano, já no primeiro ano que eu me mudei, em 2009, a gente viu o meu primeiro incêndio. Incêndio florestal, que na verdade não é nem florestal, é em cima da gente, né? Isso é uma foto tirada da universidade. E foi uma das coisas mais assustadoras que eu me lembro ter passado. Você vê a fumaça, você vê as cinzas caírem na sua casa. É uma coisa assim, devastadora. Eu vi a casa da minha amiga queimar pela televisão. Foi horrível. E quando eu passei por isso, e passar por isso me deu uma sensação muito assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eu tenho que usar minha pesquisa para mudar as coisas. E Santa Bárbara é um lugar aqui, a montanha, essas cores estão mostrando todos os incêndios florestais, alguns, não todos. E você pode ver que toda a região aí já sofreu incêndios. E o que eles têm em comum? Eles se propagam para as regiões onde tem a cidade pelos ventos chamados sundowners. Esses ventos, eles são ventos de montanha, ventos secos, que eles têm esse nome porque eles tendem a ficar mais fortes depois que o sol se põe, né? Por isso o nome Sundowner. E então é muito crítico compreender esses ventos, é muito importante prevê-los bem, saber quando eles vão estar, quanto eles vão, a possibilidade de gusts, né? De rajadas, e o que vai acontecer é extremamente importante para justamente prevenir esses incêndios de acontecer. Então, isso foi uma virada. Esse evento, esses incêndios, tudo isso transformou a minha vida de muitas formas. E aí eu fui de monção, né, estudar a monção na América do Sul para começar a estudar os incêndios, né? E eu embarquei numa área completamente diferente. Foi uma pesquisa, eu dei uma guinada na minha pesquisa, na direção da minha pesquisa. E isso, obviamente, toma tempo, né? Em 2016, eu obtive a primeira das três grants da NSF para investigar esses sundowners e para investigar esses incêndios florestais usando modelos e observações. Então, eu criei
Esse projeto foi um projeto de colaboração com outros grupos, foi meu primeiro projeto realmente de colaboração com grupos interdisciplinares para poder estudar, então, os incêndios, estudar os sundowners e também estudar evacuações, né, modelos de evacuação na área, no caso, quando temos incêndios. E isso me ajudou, então, a construir, né, a minha liderança numa nova pesquisa, num novo campo de pesquisa. E, ao mesmo tempo, explorar novos métodos e novas formas de observações, né? Ganhar experiência, ganhar respeito, ganhar confiança e avançar sem medo, né, em áreas, em mares não explorados. Eu confesso que eu tive que ter muita paixão, tive que ter muita garra para conseguir mudar, principalmente porque essa não era a minha praia, essa não era minha área de conforto, e eu tive que sair minha área do conforto para fazer alguma coisa que eu achei que era realmente importante. Mas eu acho que o pico da minha carreira, dos meus sonhos, da minha audácia, veio depois de tudo isso, que foi finalmente ter um experimento meteorológico aqui em Santa Bárbara, e que eu chamei do Sundowner Winds Experiment. Ter esse experimento foi um processo que aconteceu, levou muito tempo, né? Ele não foi da noite para o dia, fiquei alguns anos tentando montar um time, tentando convencer as pessoas a se juntarem a mim, a confiarem, a acharem esse projeto interessante, trazer junto elas, porque eu tive que me aliar, eu me aliei a 10 instituições, né, incluindo o NCAR. Para vocês que estão aqui nos Estados Unidos, o NCAR é um dos centros mais importantes instrumentais nos Estados Unidos. Então eu tive que fazer todo um trabalho de ir lá, visitar e convencê-los da importância do projeto, para pôr os instrumentos deles aqui, todo esse grupo aí que vocês estão vendo. E eu era líder, né? Fui a líder desse projeto. Esse projeto levou 4 anos para eu amadurecer, para conseguir montar o time. E o projeto, na realidade, foi aprovado para começar em 2020. E se vocês lembram o que aconteceu em 2020, o projeto estava aprovado, tudo aqui, e em 2020 a pandemia veio, né? E nada aconteceu. E nada aconteceu por 2 anos. Estão 2 anos na expectativa de um projeto que levou 4 para ser aprovado e 2 anos para finalmente acontecer. E quando aconteceu, foi um sucesso. A gente trouxe esse monte de instrumentos para a área, esse time muito empolgado, colocou instrumentos. Você vê onde você vê todos esses vermelhos aqui são instrumentos trazidos por esses diferentes grupos de pessoas para estudar sundowners, especificamente para estudar sundowners. E todos são instrumentos muito sofisticados, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas são instrumentos de remote sensing, instrumentos bastante sofisticados, torres meteorológicas, torres medindo variáveis meteorológicas. Tínhamos 17 dessas torres, vários instrumentos para medir vento. E também tínhamos o avião. Essas trajetórias aqui foi de um avião, né, que veio para cá e equipado com lidars, equipado com sondas, né? Eles para justamente fazer a sondagem da atmosfera, dos perfis da atmosfera, né? E e também houve gente que também teve os seus medidas móveis, né, com carro, e também medidas móveis com LiDAR para medir o vento, a estrutura do vento na região. Então foi um processo. Nós tivemos isso, tivemos 13 eventos sundowners em 45 dias. Foi assim, muita emoção, muito difícil, porque todos esses eventos acontecem à noite. Nós tínhamos radiosondagens, que é lançar balão de diferentes locais, e isso tinha que acontecer à noite. Tivemos que
recrutar 20 estudantes para nos ajudar, mas foi uma grande, enorme emoção. E tudo isso muito inspirado, eu preciso dizer, pela minha própria orientadora, a Assunção, que eu mostrei no começo ali, mocinha, que me inspirou muito a fazer esse tipo de coisa. Ela sempre foi uma pessoa experimental e a carreira dela me inspirou muito durante toda a minha vida. Bom, a minha jornada até o momento. Minhas publicações, eu publiquei 127 peer-reviewed papers, 10 capítulos de livro, um livro sobre monções. Eu sou presentemente co-chair do Global Monsoon Panel. Um, e essas têm sido as minhas áreas de pesquisa: sundowners, wildfires, o tempo e clima na Califórnia. Eu tenho 21 artigos. Eu também estudei o clima nas High Mountains, nos Himalaias. Quer ver? Tudo coisa assim muito diferente, que é muito motivada pela minha paixão. E eu não tenho medo de arriscar. E então também fui para os Himalaias, não fui pessoalmente, mas minha pesquisa foi. Estudei os rios atmosféricos que são importantes aqui na Califórnia e continuei, claro que maior parte da minha pesquisa está em estudar monções, estudar o clima da América do Sul e essas dinâmicas aí de interações dos trópicos e do extratrópicos. Eu tenho a campanha SWEX no meu currículo, eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz na vida. Eu fui mentora de 5 doutorados, 5 mestrados no Brasil, 8 doutorados na UCSB. Eu tenho quatro mestrados aqui, né? E três doutorados que estão em progresso no momento. E eu fui mentora de 3 postdocs também. Mas as lições que eu quero passar para as moças que estão aí hoje, o que eu levo da minha carreira, mais importante? Olha, tenha paixão, sempre. Paixão vai sempre direcionar a sua carreira. Sonhe alto, viu? Mas tenha perseverança para atingir seus objetivos. Seja criativo quando vierem as crises, porque as crises vão vir. E os obstáculos podem se tornar inimagináveis oportunidades. Pense nisso. Não desista no meio do caminho. Sempre tem um outro caminho, uma outra trajetória que pode estar esperando para ser descoberta. Então não desista. E eu adoro essa música, essa letra dessa música. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, muitas falhas vão acontecer, muitas lutas vão acontecer, muitas crises, muitas rejeições de papers, de projetos, de empregos. Sim, elas acontecem. Mas o que a gente faz? A gente reconhece, vê aonde as coisas poderiam ser melhoradas, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E com isso eu termino aqui agradecendo todo mundo que fez parte da minha vida, principalmente meus alunos, meus pós-docs, meu marido, que também trabalha aqui comigo, os alunos da USP e todos esses rostos bonitos aqui, felizes, que hoje estão bem, a maioria muito bem empregada, todos estão empregados. Os 3 aqui estão ainda estudando e esse aqui acho que vai arrumar um emprego na Tesla. Mas é isso, muito obrigada pela atenção e espero poder responder algumas perguntas. Muito obrigada, doutora Leila Carvalho. Vamos agora às perguntas para a doutora Leila. Alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta para ela? Oi, meu nome é Samar. Doutora Leila, parabéns pela aula, maravilhosa. Diria até encantadora, dá até vontade assim, ai, vou largar tudo e estudar meteorologia também. Bem, Eu tenho uma pergunta. Considerando todas as pesquisadoras que estão aqui, todas as pesquisas que a gente tem feito, considerando toda a sua trajetória e experiência, que conselho
você daria hoje para Leila do ano 2000, quando ela veio fazer o pós-doc aqui nos Estados Unidos? Oh, essa é uma boa pergunta. Que conselho? Eu diria o seguinte: olha, sofra menos com as suas, ah, com as coisas que não dão, aparentemente não dão certo, né? Eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente sofre mais, né? A gente pensa que as coisas acabam aí, né? Então, eu acho que eu daria esse conselho para ela, né? Continue tentando, não tenha medo, vá em frente, né? Eu me lembro, assim, do meu primeiro paper que foi rejeitado, que era um paper do meu doutorado, o segundo paper do doutorado, e eu chorei 2 dias, eu fiquei devastada, eu nunca mais quis voltar para aquele assunto. E então eu daria esse conselho para ela: larga a mão de ser boba, entendeu? E publica o que você acha que tem que publicar e continua na sua luta. Eu acho que esse é um dos conselhos. Muito bom. Pela plataforma do Q&A, nós temos uma pergunta, que é: seu trabalho conecta a ciência do clima ao seu impacto humano, desde incêndios florestais até as chuvas extremas. Olhando para o futuro, como você vê a evolução das pesquisas climáticas e o que lhe dá a esperança de que a ciência possa ajudar a construir um futuro mais resiliente? Eu vou começar a resposta pelo fim. Eu acho que a ciência é a única forma de garantir um futuro mais resiliente, né? Eu acho que sem ciência esse futuro não existe. Então é muito importante a gente investir na ciência. Eu acho que o futuro do clima, obviamente, depende mais do que isso, né? Mas a gente tem que criar a base da ciência para guiar a ciência que é confiável, a ciência séria, a ciência robusta, né? Para guiar aí o futuro as decisões futuras da humanidade, né? Então, a gente tem que ser menos político, a gente tem que ser mais sério e mais respeitado, né, naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que a ciência do clima tem evoluído, nós, obviamente, não podemos deixar de contar com a inteligência artificial, ela vai nos ajudar, mas ela tem que ser nosso aliado, não nosso inimigo, né? Então, a inteligência artificial não vai resolver todos os problemas. Ela vai nos ajudar, sim, a fazer as coisas mais rápidas, melhores, mais eficientes, mas o nosso cérebro ainda tem que estar lá. A gente tem que estar lá, comandando a máquina, não se deixando comandar por ela, né? Hoje, quando eu preparei meus slides, eu pedi aquele slide de fundo que eu queria criar pedi para um AI para criar a imagem da América do Sul, do Norte, com chuva e com os incêndios. E eu tive que interagir 5 vezes com a máquina, né, para conseguir um efeito mais ou menos do que eu queria. Então, a gente tem que interagir, a gente tem que saber o que a gente quer. Eu sabia o que eu queria. Então, eu pedi para a máquina e a máquina fez o que eu queria. Mas a gente tem que ter esse domínio, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, estudar muito, ir a fundo, né? Eu acho que isso é fundamental. Espero ter respondido a sua pergunta. Ótimo, muito obrigada. Temos mais uma pergunta pela plataforma do Q&A, que é: que carreira sensacional, parabéns. Você percebe uma evolução positiva no decorrer do tempo, no sentido de maior valorização da mulher na ciência e diminuição do preconceito contra a mulher na sua área? Ou é algo contra o qual você luta constantemente? Essa pergunta é excelente, excelente. Obviamente que a mudança foi grande, né, essas décadas que eu tô aí, desde praticamente criança, né, que você viu que eu comecei minha carreira no Centro de Hidrologia e depois minha carreira acadêmica na USP. É, eu vejo as diferenças, né, eu vejo que hoje em dia existem muito mais mulheres no campo de exatas do que existia anteriormente, mas nada é perfeito, né? Principalmente a mulher, quando a mulher
quando ela sai desse ambiente de conforto, né? E ela vai no ambiente de liderança, né? Nem sempre a mulher é aceita nesse ambiente de liderança. E eu tenho sofrido, eu não vou mentir para vocês. O mundo é colorido. Não. Ter uma posição de liderança não é fácil, não tem sido fácil para mim. Eu tenho 1,57 m, eu falo com sotaque, eu fiz toda a minha graduação e pós no Brasil, né, que é um país. Eu não sou considerada branca aqui, né? Então tudo isso tem pesado na minha carreira, claro, né? Não vou mentir para vocês. É, e não tem sido fácil. Muitas vezes eu volto revoltada, né? Vejo como as pessoas tratam diferentes, os próprios alunos, os colegas, né? Mas como que eu reajo diante disso, né? Essa reação, ela tem que ser interior, a gente tem que procurar exatamente o que a gente valoriza sobre a gente, o que a gente realmente criar esses alicerces, né? Que vão conduzir a gente, que vão manter a gente, independentemente desse swing, né? Desse balançar aí que acontece, que vai continuar acontecendo. Melhor, melhor. Eu acho que os tremores estão menores nesse momento, mas não são perfeitos. Nós ainda não somos vistas com igualdade. Não existe igualdade de salário, não existe igualdade de oportunidades, ainda somos vistas com preconceito, principalmente se a mulher quer construir família. Tudo isso ainda existe, meninas, ainda existe e vai continuar existindo, mas é vocês que vão construir aí esse futuro, né? Como vocês vão sedimentar esses alicerces e não vão se deixar cair, quebrar, balançar, né? Eu acho que isso se impor, né? Ter confiança, confie no seu taco, né? Quando chegar a sua vez, sem arrogância, mas com confiança. Eu acho que isso tem sido a forma como eu tenho lidado, né? Das últimas décadas. Certo, muito obrigada. Nós temos mais duas perguntas, que é da Jennifer Carvalho Lopes de Dantas, que pergunta: qual é a diferença na forma de avaliação entre os grants da FAPESP e da NSF? São bastante diferentes, né? Porque a FAPESP, a FAPESP é bastante rigorosa também, né? A FAPESP, ela tem um rigor científico, sempre foi muito rigorosa. E minha experiência com a FAPESP, ela foi durante o período de 2002 a 2008. Eu não submeti mais nada para a FAPESP depois disso. Vou tentar um novo projeto junto à FAPESP, NSF e FAPESP. Ah, a NSF é mais, eu diria, é muito competitiva também. Ambas são competitivas, mas é diferente porque no Brasil, o nosso salário, por exemplo, é inteiramente coberto pela, pela universidade, né? Se você é um acadêmico. E enquanto que aqui não, né? Os nossos summer salaries, né? Os salários de verão, eles são cobertos por essas grants, por esses projetos. Então, é uma pressão maior, né? Eu diria que aqui é uma pressão muito maior do que ela é no Brasil. E o que se exige aqui também é bastante mesmo. Então, a gente tem que aprender a navegar. Levou algum tempo para mim, porque eu achava as coisas no Brasil mais fáceis, mais tranquilas, né? Não tem essa pressão, seu salário não vai ter salário, né? O summer salary, mas, mas era difícil lá também. Mas aqui é pior. Aqui é muito mais competitivo, eu diria. Principalmente agora, né? Agora, então, a coisa tá muito difícil. Mas mais uma crise, a gente supera. Muito obrigado pela participação, Fran. Eu só queria... enfim, tem muitos temas na sua área que me interessam muitíssimo, até porque é claro que o grande desafio, um dos grandes desafios que teremos pela frente
é a água, né? A disponibilidade de água e, obviamente, a, a mudança de clima está afetando, de alguma forma, todas essas precipitações e a disponibilidade de água nas grandes bacias da América Latina. Inclusive, me fascina essa ideia dos rios atmosféricos, não sei bem como é que chama, rios, pô, me parece uma ideia muito fascinante. Mas, na verdade, o que eu queria agora é relacionar isto um pouco mais ao que estamos vendo hoje, é a presença das mulheres no desenvolvimento científico. O que nós vemos é que a América Latina está melhor do que algumas outras áreas do mundo em matéria de participação das mulheres na ciência, principalmente como pesquisadoras, nem tanto como você, líderes, não, de pesquisa, né? Aí os números são um pouquinho menos, menos bons, né? Mas é uma questão que é óbvia. O mundo se confronta com desafios muito importantes, desafios fundamentais que temos pela frente: mudança de clima, problemas de biodiversidade, problemas de transição energética, e muitos das respostas para esses desafios necessariamente hão de passar pelo Brasil, pela nossa situação, nossa condição. Provavelmente, toda a área que tem a ver com a atmosfera, com o clima, com tudo que você está estudando propriamente, será fundamental. O que você aconselharia às moças que estão querendo se lançar na ciência e que possam encaminhar para estas áreas que serão fundamentais no futuro para resolver esses grandes desafios que temos pela frente? Os desafios são imensos, eu concordo, mas também eles são imensos, mas também as soluções, né, a tecnologia também acompanha de uma certa forma os desafios, né? Então eu acho que uma área de ciência que talvez as mulheres têm, né, talvez um pouco mais de uma certa retração, né, em avançar essa área mais tecnológica, né, que tem sido muito dominada pelo sexo masculino, né, digamos assim. Mas tem melhorado muito. Quando eu era estudante, quase não tinham engenheiras, né? Era muito difícil as engenheiras entrarem para o campo, mulheres entrarem para o campo de engenharia. Não tinha, a USP mal tinha banheiro feminino na USP, na faculdade de engenharia, né? Então as coisas, mas hoje em dia as coisas mudaram, né? E mudaram nas ciências físicas de modo geral. O Brasil principalmente, né? Eu acho que o Brasil até, como você falou, o Brasil tem muito mais mulheres fazendo física no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. A física aqui nos Estados Unidos ela é dominada, pelo menos na UCSB, que ganhou o Prêmio Nobel, etc, etc, é dominada por homens. Quando existem muitas mulheres que elas têm, nossa, contribuiriam demais para essas áreas das ciências exatas. Obviamente, eu estou no campo das ciências exatas, eu vejo a necessidade de ter mais talentos, né, em ciências exatas. E eu acho que esse talento não tem que ter gênero, né, ele tem que ter talento. A gente tem que trazer mulheres também, né, não só mulheres, mulheres também para explorarem mais os talentos para as soluções. Porque estudar só os problemas é muito bom, mas a gente tem que estudar as soluções, né? Então, investir um pouco mais em ciência básica, ciência aplicada, né? E ciência que envolve tecnologia, que envolve o estudo básico e também tecnológico. Você mencionou o estudo da água. Sim, a área de
a água vai ser um problema, é um problema, né? Vai continuar sendo um problema da humanidade. Então, como que a gente pode, nessa nova, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, né, lidar com essa disparidade? Porque vai ter regiões que vai estar chovendo mais, regiões que vai estar chovendo menos, e o que que a gente pode esperar disso tudo? Muitos extremos. A única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer são os extremos. Então, extremos dos dois lados. Como que a gente vai lidar com isso? Então, a gente precisa de cabeças pensando em soluções. A gente precisa de cabeças trabalhando em tecnologia, trabalhando em avaliar impactos ambientais e como que a gente vai, então, nos unir a ciência à prática, né, à tomada de decisão, para então garantir a nossa própria sobrevivência, né, a própria sobrevivência, não nossa apenas, mas também das criaturas com quem a gente divide esse planeta, né? Esse planeta não é só nosso também, e a gente depende deles também. Então eu vejo muito dos trabalhos das meninas, né, analisando esses trabalhos em biologia, em medicina, que eu tive a oportunidade, né, de ver mais de perto. É fascinante, né? É fascinante ver essas meninas entrando nesse campo e é por aí, né? A gente precisa mais delas, mais gente, mais suporte para o jovem, né? Avançar na carreira deles. Eu acho que eu sou otimista. Muito obrigada, doutora Leila. Então, nós temos várias perguntas e, infelizmente, nós precisamos avançar. Então, nós vamos encaminhar as perguntas do Q&A para a doutora Leila responder em um outro momento. Agora, certo. nós seguimos com as palavras da doutora Márcia Fournier, que é fundadora da Dimension Science, instituição idealizadora e coorganizadora do Prêmio Cientista. A doutora Márcia é cientista com mais de 20 anos de experiência em medicina de precisão, unindo genômica, pesquisa orientada por dados e colaboração intersetorial. No Nation Health Institute, lidera iniciativas do programa pediátrico Gabriela Miller, coordenando o projeto Genômicos e parcerias entre 20 institutos. Obrigada a todos. Não sei se dá para ouvir, bem? Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Eu vou falar em inglês, já que a doutora Helena Nader mandou um vídeo para a gente em inglês, eu vou, então, falar em inglês também, já que esse evento também foi idealizado para fazer o showcase da pesquisa brasileira para o mundo internacional. So, let me start with a question. Do you know a Brazilian scientist, female? I'm expecting a lot of people in this room will know. So people in the room, please raise your hands if you know the name of a female Brazilian scientist. And for people online, please put in the chat box or use the Q&A box. We'd love to see many names of Brazilian scientists going on. So Brazil is making strides and is ahead globally in female representation in scientific careers. Women made up nearly 44% of researchers in Brazil. In comparison, the United States is 36%. So Brazil is ahead in terms of representation. In preparation for this event, though, I went to Google, not to AI, just use Google, and typed in the search box, Brazilian scientists in the US. Actually, I would like you to do the same search, if you can, doing your cell phones the same search. For me, I got 6 results, one of them a woman, and 5 men. So 15% of the results were women. When I searched for the top 10 Brazilian scientists, like ranking, top 10 ranking Brazilian scientists, only one
was a female scientist, 10%. So what that tells us, it tells us that women is getting in science. They are getting in the scientific careers, but they are not being recognized. And that is why this Scientist Award exists. We want to recognize Brazilian scientists globally. So today I was like, please help me to applaud the 21 finalists of Scientist Award 2025. Many of them are online, but I would like to ask you all for applause to them. And I think we have one here. Do we have one finalist here? More than one? Okay, so please stand up. So please join me. And please learn their names. So when we designed the Scientist Award, we aim to discover these brilliant scientists, even if they were not known. So by design, the way we select the finalists is through a peer review process, because they don't need to be known by anyone to be nominated to this award. They can apply, and through a peer review with a scientific criteria, and they can be now known through this award. And we will learn more about how we select and the background of how we select these finalists later on through Dr. Raquel Santana, which is the chair of the scientific committee of the award. I would like to thank the amazing work of our volunteers at Dimension Sciences and our partner organizations. It is a process of almost a year to get here to today's award ceremony. And there's a continuous process of dedication, collaboration between many organizations, and special thanks for the support of the Brazilian diplomacy, nurturing for over 200 years the collaboration, scientific collaboration between Brazil and US. And thank you to our consul and the Boston Consulate for receiving us here and hosting this award. We would not do this without our sponsors. Many of them, people like you, make a difference with individual donations to Dimension Sciences. And Dimension Sciences was founded in 2019 in the US to connect scientists with opportunities and showcase Brazilian scientists internationally. To date, we supported 94 beneficiaries with over $100,000 $100,000 in cash awards. And today, the Scientist winner will receive $2,000 award. I founded Dimension Sciences with a sentiment of giving back. I myself came to this country as a doctoral student in 1997, right here in Boston at the Dana-Farber Cancer Institute. And I like our keynote, and many of you that are immigrants, you know that it's transformative experience. It's not only professionally transformative, but also transform as a person. You have to deal with differences in culture and adapting to many different situations. And you feel sometimes you don't belong to anywhere anymore, because when you go back to your country of origin, you miss where you immigrate, and then when you're here, you miss Brazil. So you end up being like a citizen of the global citizens, I think. So we're grateful for trailblazers like Dr. Helena Nader, who will speak right after me. She is a woman elected president of Brazilian Academy of Sciences, and she's the first woman in 100 years
Thank you to her and thank you to you all. Thank you for the finalists and for all candidates that applied to this award. I really appreciate to be here. And that's all. Thank you. Hello, my name is Aline Sardinha da Silva, and my journey in science began very far from the big research centers. I was born and raised in a small rural area of Bauru, in São Paulo state, and growing up in contact with nature inspired me to study biology. For most of my life, I studied in public schools before earning my undergrad degree at the State University of Northern Paraná. All my academic training happened in Brazil, and perhaps most special to me, I was trained entirely by women scientists. My 3 undergraduate research supervisors were women, and my master and PhD mentor was also a woman. They taught me much more than science. They showed me resilience, leadership, and the power of representation. Hello, my name is Amanda Cordeiro. I'm a Brazilian ecologist, and I'm happy to share my journey and the research I have dedicated my life to, which is exploring the hidden world beneath our feet. So my story began in Brazil, where I studied forestry at the Federal University of Viçosa, and my fascination with tropical forests led me to the Amazon for my master's degree at the National Institute of Amazonian Research in Manaus, and later to the Forest of Panama, where I completed my PhD in ecology at Colorado State University. So today, I continue this journey as a postdoc at the University of Minnesota, focusing on global below-ground dynamics in tropical forests. At the University of Virginia, in 2017, I was fortunate to receive funding to conduct part of my PhD studies from the Federal University of Sarah at the University of Virginia. Since then, I have remained at UVA first as an exchange student for 2 years and a half, then as a postdoctoral fellow, and now as a research scientist. 8 years ago, I was prepared for the highly competitive entrance exams for nursing school at the Federal University of Sarah. My family had very limited resources, so I had to study at home. For 1 year, I studied every single day, including Sundays. I was overjoyed to be ranked among of the top 40 of the 80 available spots. That experience taught me the value of dedication and perseverance, focusing on long-term growth rather than quick achievements. During nursing school, I served as a teacher assistant in basic science, including physiology and histology. Hi, my name is Flávia Gallo. I'm a material scientist from Brazil, and my professional journey is kind of uncommon. After earning my bachelor's degree, I spent 10 years as a project manager at Siemens Brazil, leading innovation teams. But something was missing. I didn't want to just manage technology. I wanted to create it. So I returned to academia, earned a doctoral degree in metallurgical and materials engineering, summa cum laude, and began researching high-temperature nickel-based superalloys. Today, I'm a postdoctoral researcher at the University of Florida, working at the intersection of materials innovation and societal impact. Hi, my name is Flavia. I'm an immunologist, and I did my undergrad in biomedicine, and I also hold a master's in biochemistry and immunology and a PhD in immunology, which I did when I was living in Brazil. And in 2021, I got a position as a postdoc at the University of Pittsburgh to work at the UPMC Children's Hospital, where I'm currently studying the influenza vaccine effectiveness in children. I'm Jessica Barros, a postdoc at Duke University, where I study how cells shape and protect the proteome by regulating translation, the process by which ribosomes synthesize proteins from messenger RNAs. I grew up in a small town in Minas Gerais, having the Federal University of Viçosa, a top federal university close to my hometown, made it financially possible for my parents to support me in my journey to become a biochemist. My dedication during this time not only gave me a solid academic foundation, but also a life-changing opportunity to study abroad through the Ciências Sem Fronteiras program. Made me move to Rio de Janeiro, where I pursued my PhD at the Federal University of Rio de Janeiro in Dr. Fernando Paliano's lab. During my PhD, I was fully committed to growing as a scientist, expanding my scientific skills while working in a collaborative environment that resulted in the publication of 3 scientific papers.
Hello, my name is Julia Ferretti. I'm a pharmacist with Master and PhD in Biological Chemistry, and I have dedicated the last 20 years to cancer research. I studied in public institutions in Brazil from the second grade of elementary school through my PhD. This experience shaped my resilience and creativity, and they are at the core of my commitment to make science accessible and impactful. My scientific journey has taken me from research in Brazil and Canada to my current position as a postdoctoral fellow at Medical University of South Carolina. Olá a todos, eu me chamo Gleice, sou natural de uma pequena cidade no estado de São Paulo chamada Ibiúna. Eu sou formada em Biologia pelo Instituto Federal de São Paulo e desenvolvi mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, mais especificamente no campus de Ribeirão Preto. No programa de Psicobiologia, que é um programa interdisciplinar entre neurociência e psicologia. Olá, o meu nome é Iana Deguer Severo, sou cientista brasileira e pesquisadora de pós-doutorado no Center for Advanced Power Systems, no College of Engineering, da Florida State University e da Florida Agricultural and Mechanical University, onde eu estou atualmente gravando esse vídeo. Eu trabalho na área de biotecnologia de microalgas, biorremediação ambiental e energias renováveis. A minha trajetória acadêmica, ou melhor, na ciência, começou no Brasil, onde eu obtive os meus títulos de graduação, mestrado, doutorado. Eu também iniciei um pós-doutorado, onde eu continuo colaborando ativamente. Foi através desse pós-doc que eu fui convidada para vir para os Estados Unidos continuar a minha pesquisa. I'm Bella Starling Alves. I'm currently a postdoc at Vanderbilt University, and I'm transitioning to a faculty position at the University of Nebraska-Lincoln this fall. On my trajectory, I got my college degree in 2014. It was a psychology degree from the Federal University of Minas Gerais. I completed my master's in neuroscience also at the Federal University of Minas Gerais in 2017. And then I did my PhD here in the US with a CAPS scholarship, where I studied educational psychology with a focus on educational neuroscience. I completed my degree in 2021. Then I took a break from academia, went to work in Brazilian schools, working very closely with teachers, and I've been back here for now 2.5 years as a postdoc. So